Olá para todas as crianças, estamos aqui mais uma vez para falarmos da zooclopédia. Vamos descobrir aí e aprender com mais um animal da zooclopédia e através da palavra de Deus também. Vamos orar então? Senhor, muito obrigado por estarmos aqui mais uma vez. Toma o nosso coração, esteja alcançando o coração de cada criança, a mente de cada uma delas. Nós oramos e te agradecemos por tudo. Que o Senhor continue abençoando a vida deles, ó Deus, e as suas famílias também. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Como é bom estarmos na presença do nosso Deus. E o nosso versículo hoje está lá em 1 Tessalonicenses 5,11. 1 Tessalonicenses 5,11. E diz: Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Outra versão, essa é a nossa versão, revista atualizada, né? 1 Tessalonicenses 5,11, diz: Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. 1 Tessalonicenses 5,11. Outra versão, que é a NVI, diz assim: Por isso, exortem-se e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês já estão fazendo. 1 Tessalonicenses 5,11. O que esse versículo está dizendo? Esse versículo está falando para a gente exortar, para a gente consolar, né, um ao outro e para a gente edificar a vida um do outro. Como é que eu edifico a vida um do outro? Quando eu falo uma palavra agradável para outra pessoa, quando eu mando uma mensagem agradável para aquela pessoa. Não tem nada pior que você conversar com alguém que só tem coisas ruins para te dizer, que só fala coisas chatas, coisas desagradáveis, que não sabe ter uma conversa legal, agradável. Isso é muito ruim. E aí, aqui em 1 Tessalonicenses, ele está falando isso. Olha, não faça isso então, não fique com contendas, com briga uns com os outros, não fique magoando as pessoas, mas console elas, edifique a vida dela. Quando você olha para um edifício, ele vai sendo colocando os tijolos, né? E tudo, cimento, e aquilo vai juntando até ele ficar bem grande. É isso que ele está falando. Assim também como o edifício é levantado, nós precisamos edificar a vida uns dos outros. Como é que eu edifico? Eu mando um texto, eu mando um hino, né? Mando uma oração. Às vezes a pessoa está necessitada, precisando de uma edificação na vida dela, e aí de repente eu vou e mando um hino, eu mando uma oração. Isso é edificar. É isso que Paulo está falando aqui para a igreja de Tessalônica, falando para que eles continuassem consolando, exortando uns aos outros, né, mostrando aquilo que é certo, mostrando o que é errado uns para os outros, né, como eles já estavam fazendo. Então ele está confirmando, continuem fazendo isso. E o nosso animal, que nós falamos, demos a dica no domingo, as crianças estão tão espertas que elas já descobriram no domingo mesmo, quando a gente estava fazendo a escola dominical. Né? Então a maioria já descobriu. As que não descobriram na hora, eu falei para me mandar no meu privado. Né? E o nosso animal, eu disse aí, qual é o animal, né? O nosso animal, eu disse que ele passa metade do tempo cuidando da aparência. Ele tem mais ou menos 13 espécies desses animais no mundo. Eles mergulham até quase 100 metros atrás de alimento, né? Coloquei também que os olhos deles ficam bem no alto da testa, assim eles conseguem ver tudo na superfície, mesmo quando o corpo inteiro deles estão dentro da água. Eles marcam seu território, geralmente elas vivem sozinhas. Ao mergulhar, eles fecham o nariz e os ouvidos, olha que interessante. E eles também têm 2 camadas de pelo, e eles possuem os pelos mais grossos do reino animal. Esses animais são as lontras, isso mesmo, falei que começa com a letra L, né, e que tinha 6 letras. Então, foi fácil, muitas crianças acertaram. Então, essas lontras, elas são muito espertas, e elas podem ser treinadas para fazer coisas espetaculares. Mas eis um fato surpreendente das lontras. Os treinadores jamais castigam as lontras. Para treiná-las, eles usam palavras de incentivo, o que chamamos de encorajamento. Quando as lontras executam bem uma tarefa, são recompensadas com guloseimas, e os treinadores também usam palavras de incentivo. Cada treinador tem seu próprio vocabulário para comunicar com o animal.
que ele sabe como tratar com esse animal. Eles usam expressões como muito bem, gostei de ver. Para recompensar as lontras, os treinadores também lhe dão atenção especial e brincam com elas. Como as lontras são treinadas por meio de encorajamento e nunca são desanimadas nem castigadas, elas aprendem rapidamente a obedecer aos diferentes comandos do treinador. A Bíblia diz que nós também devemos encorajar uns aos outros. É o que diz aqui, no versículo de 1 Tessalonicenses 5,11. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai. Né? Aqui está falando para nós encorajarmos uns aos outros. O treinador usa o encorajamento para fazer com que a lontra mostre tudo o que é capaz de fazer. Quando nós nos encorajamos mutuamente, um ajuda o outro a se tornar uma pessoa cada vez melhor. Quando dizemos, por exemplo, coisas agradáveis, enviamos um cartão engraçado de solidariedade ou de agradecimento, um e-mail ou uma mensagem de texto pelo celular, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Messenger, né? A pessoa que recebe essa mensagem fica muito feliz, esperançosa e agradecida. Encorajar os outros é algo formidável e que todos nós podemos fazer. Não é difícil encorajar. Às vezes é tão fácil criticar, falar mal de uns dos outros, né? Mas a Bíblia nos exorta que nós precisamos edificar, nós precisamos encorajar. Às vezes você conhece aí alguém que está triste, está cabisbaixo, está desesperançoso e de repente você pode aí encorajar, mandar uma mensagem, um hino, uma oração, um abraço, apesar de que nós estamos numa época que não está podendo abraçar muito, né? Um tapinha no ombro, um aperto de mão, um sorriso, palavras de carinho não nos custam nada, são de graça. No entanto, quando precisamos de encorajamento, valem mais do que um monte de dinheiro. Imaginem como vocês podem hoje mesmo obedecer a palavra de Deus e encorajar alguém. E mãos à obra. É divertido, fácil e vocês se sentirão bem demais. E aqui eu quero lançar um desafio então para as crianças essa semana. Essa semana você vai ter a tarefa de encorajar alguém. Eu tenho certeza que você sabe de alguém que está desanimado, que está precisando de uma palavra de conforto, que está entristecido, que talvez perdeu um ente querido, que às vezes está com um parente doente e você pode encorajar. Então você vai escolher, antes você vai orar: Senhor, quem o Senhor quer que eu encoraje essa semana? E você vai esperar, o Espírito Santo vai colocar no seu coração, você vai ver e você vai sentir ali o Espírito Santo trabalhando no seu coração para você encorajar uma pessoa. Então, pelo menos uma pessoa, cada um tem que fazer alguma coisa para encorajar uma pessoa, tá bom? E aí você faz aí e você me fala: olha tia, eu cumpri a tarefa. E você vai estar ganhando aí 20 pontos por essa tarefa, tá? Então, além do animal que você vai descobrir de domingo, ainda tem mais essa atividade. Se você encorajar alguém, me manda no meu privado. Olha, tia Nubia, essa semana eu mandei uma música, eu mandei uma oração, mandei uma mensagem, um bom dia, uma boa tarde para alguém que eu sabia que estava precisando. Deus me tocou e eu mandei para aquela pessoa. E aí você vai perceber, na medida que você encoraja, você vai ver qual foi a coisa mais agradável que alguém já disse a você e sobre você. Como é bom quando alguém chega e fala: nossa, como você está bonita, que sorriso bonito você tem. Agora é tão ruim quando alguém não tem nada o que falar e vem falar coisas desagradáveis, coisas que te colocam para baixo, coisas que te desanimam, coisas que não vai trazer esperança. Então, se você não tem nada para encorajar o outro, não fale nada, fique com a boquinha fechada. É muito melhor a gente ficar calado do que a gente entristecer outra pessoa. Então, por isso que a Bíblia diz: encorajem uns aos outros, edificai a vida uns dos outros. Então é muito bom quando alguém vem e nos encoraja. E assim também, a Bíblia diz que aquilo que eu não quero para mim, eu não devo fazer para o outro. Se eu não gosto que alguém venha e me traga uma palavra de desânimo, de desencorajamento, eu também não posso fazer isso com outra pessoa. Se eu gosto que alguém venha e me elogia, me dê uma palavra de encorajamento, vai, continua, fica firme, tenha fé. Se eu gosto de ouvir isso, eu também preciso falar isso, né, para outras pessoas. Então, como nós podemos encorajar alguém sem usar palavras?
né? Tem aí várias formas que nós podemos encorajar. Às vezes o fato de ficar calada, de não falar coisa que vai entristecer o outro, já é uma grande forma de encorajar. Que aquele que também que não quer ajudar, que não atrapalhe, né? Se você não tem nada para falar de bom para uma pessoa, fique calado. É a melhor coisa que a gente faz. Então eu lanço esse desafio aí, que você possa estar encorajando, escolhendo uma pessoa durante essa semana e mandando uma mensagem de WhatsApp, de Messenger, de Facebook. Você pode escolher um hino, né? Você pode mandar um cântico, uma oração, tem várias formas aí. Então ore, peça a Deus para Ele te dar sabedoria para você cumprir esse desafio. E assim que você cumprir, você pode me mandar que você vai ganhar 20 pontos. Vamos orar então? Senhor, nós te agradecemos por essa lição que vem nos ensinar que nós precisamos a cada dia encorajar uns aos outros. Quantas vezes, Deus, é mais fácil criticar, falar mal, não estender a mão, não estender às vezes o ombro, não estender às vezes o ouvido para ouvir uma pessoa que está passando por um problema difícil. Às vezes é mais fácil a gente ficar sozinha no nosso canto. Então, Senhor, nós te pedimos, nos ajude a essa semana cumprir esse desafio de estarmos encorajando alguém. Fala ao coração das crianças, mostra para elas quem precisa ser encorajado, para que elas sejam vasos de bênção nas tuas mãos durante essa semana na vida de alguém. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas precisando ser encorajadas, precisando de uma oração, de ouvir uma palavra, de ouvir às vezes até um bom dia, de ouvir uma mensagem encorajadora. Então, usa, ó Deus, a vida dessas crianças para esse desafio essa semana, e que o Senhor esteja levantando, mostrando para essas crianças, ó Deus, as pessoas que precisam para que elas possam estar sendo missionários essa semana, falando do amor de Jesus para aquelas pessoas que precisam ouvir demais de Ti. Muito obrigado, porque hoje nós aprendemos com a lontra que nós precisamos encorajar outras pessoas. Assim a Tua palavra nos diz. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Então, aguardo vocês para sexta-feira, para a reunião de oração, e eu já vou dar a dica para vocês me mandarem qual é o animal de domingo, tá bom? O animal de domingo tem apenas 5 letras. Olha as dicas. Eu dei dicas muito fáceis domingo e eles descobriram rapidinho. Vamos ver se vocês descobrem essa. 5 letras tem. Eles têm 5 dedos nas patas da frente e 3 nas patas de trás. Eles têm de 35 a 65 centímetros de comprimento. Eles têm também, eles parecem uma mistura de ratazana e coelho, tá? Eles gritam e batem as patas traseiras quando ficam assustados. E eles recolhem e enterram os alimentos para comê-los mais tarde. Então aí tá a dica, 5 letras, não vou dar a letra inicial aí, vocês vão ter que descobrir, tá? Para dificultar aí. E esse animal, ele vai nos ensinar uma grande lição. Então descubra aí qual é o animal de domingo. Eles recolhem e enterram alimentos para comê-los mais tarde. Tem até uma musiquinha de brincadeira de criança que usa o nome desse animal, tá bom? Fica a dica e eu aguardo todos vocês.